Então, o que nós podemos dizer sobre a palavra? A palavra é inspirada por Deus, o instrumento que Deus usou, primeiramente foi o Espírito Santo. Em segundo lugar, ele usou os homens. E alguém vai questionar você sempre, dizer, não, mas a palavra a Bíblia é escrita por homens. Você queria que os alienígenas viessem escrever, né? Se foi o homem que caiu, preste bem atenção, o homem caiu, o homem pecou, foi destituído da glória, Deus enviou um homem, Jesus, sendo Deus, mas para viver e morrer em forma de homem, para poder tirar o pecado que do primeiro homem, Adão, tirado do barro, nascido da lama, vindo do pó, pecou. Por um Adão entrou o pecado, por outro Adão o pecado deveria sair. Bom, mas ele iria usar quem para inspirar? Quem Deus iria instruir para escrever a própria palavra para a mudança dos homens? Os próprios homens, para mostrar que é possível o homem ser iluminado por Deus, viver uma vida de busca, de oração, de consagração, ser salvo, por quê? Porque a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Que última casa? Esta última casa que o homem agora, restaurado por Cristo, recebe a oportunidade da salvação. Será maior do que a da primeira? Na primeira foi a queda, na última é a redenção. Por que Deus iria usar os anjos, se os anjos já passaram pelo teste deles? O teste dos anjos foi a queda de Lúcifer. Lúcifer caiu, fechou-se o arbítrio dos anjos. Não tem mais. Eles não vão cair mais, não vão se revelar mais, porque já passaram pelo teste. Mas os homens são diferentes. Os homens possuem corpo, alma e espírito. Então nós temos a opção de, por exemplo e por palavra, conduzir outras pessoas ao céu. Então, Deus é tão maravilhoso que usa o próprio homem para ajudar na conversão e transformação do mesmo homem. Então, Deus é o mais, como se pode dizer, incentivador, é o mais propício, o mais interessado em que o homem seja usado por ele, para mostrar que assim como houve a queda, há também a redenção. Seria um negócio estranho Deus permitir, que tudo é permissão dele, que o homem caia e em seguida envie os anjos para estar pregando no meio dos homens caídos. É muito estranho. Mas Deus usa os próprios homens para mostrar que há diferença entre homens e homens. Entre homens que querem ser usados e inspirados por Deus e homens que decidiram se corromper e ir para o inferno. Então, só para que você tenha uma ideia, os maiores escritores da Bíblia Sagrada, todos eles tiveram sua vida, tiveram sua família, tiveram seus problemas passados, tiveram seus pecados, seus desarranjos, suas quedas, suas dificuldades espirituais, físicas, algumas dificuldades mentais, algumas dificuldades financeiras. Todos eles se juntaram um bolo inteiro, dá uma literatura toda confusa. Por quê? Porque esta é a vida do ser humano, uma maior confusão. Quem aqui se lembra o que comeu antes de ontem à tarde? Quem aí se lembra como foi o dia em que você aceitou a Jesus como Salvador? Como é que estava o sol? Qual era a temperatura daquele dia? Quantos graus fazia? Chovia? Fazia sol? Quantas pessoas tinha na igreja? Que louvor que estava sendo tocado? Ninguém lembra tudo isto. Quem aí lembra, por exemplo, no dia do seu casamento, quantas pessoas estavam te olhando, quem tirava foto? Qual era a cor da roupa da pessoa que foi lhe buscar? Qual foi o lugar onde você passou a lua de mel? Você conhece todas as pessoas ali? Não, a vida é uma confusão. Você trabalhou hoje, mas muitas pessoas estiveram perto de você. Você conhece todas aquelas pessoas, toda a vida delas, todo o jeito. Você não conhece tudo isso. Por quê? Porque nossa vida é uma confusão. Você tem ideia da quantidade de bactérias que existe no nosso corpo?
Você tem ideia do que você ingeriu hoje no seu alimento? Você tem ideia de quantos livramentos Deus te deu hoje, visíveis e invisíveis? Você tem ideia de quantas armadilhas o inimigo preparou para mim e para você somente hoje? Você tem ideia de tudo que você pensou hoje, calculou hoje, mediu hoje? Você não tem. Por quê? Porque a vida é essa confusão. Então, como que Deus usaria anjos que não têm esta confusão dentro de si? Anjos que não sabem o poder de uma decisão que pode mudar uma vida. Anjos que não sabem o que é perdoar, o que é amar, o que é sofrer por amor, o que é paixão, o que é carne. Os anjos não têm isto. Então, por que que Deus iria usar anjos? Seriam como robôs? Faça e ele faz. O processo da salvação é dado pelo Espírito Santo para que os homens compreendam ele e vivam-no, pois só quem é salvo experimentou a graça de Deus. Anjos não têm esse experimento, porque eles não necessitam da graça de Deus, porque os anjos não estão propícios mais à queda. Os anjos não estão propícios ao pecado, à lascívia, ao engano, ao roubo. Não, eles não têm que tomar decisões 24 horas por dia para manter-se firmes. Eles recebem uma ordem e, como eles são seres espirituais, a ordem é acatada no mesmo momento, sem questionar, sem perguntar por quê. Estão ali para isto. Mas nós não. Nós, quando recebemos uma ordem de Deus ou de alguém, nós ponderamos, faço, não faço, deixo de fazer. Quem não pensa 2 ou 3 ou 4 ou 1000 vezes antes de entregar uma profecia para alguém? Quem não fica ponderando, pedindo sinais, pedindo para que Deus confirme se é isto mesmo, na hora de pregar ou na hora de ensinar, se é aquela palavra? Quem não fica pensando, será que é com essa pessoa que eu caso? Será que é com essa que eu namoro? Será que eu devo ler isto? Será que eu devo vestir isso? Os anjos não têm isto. Então é por isto que Deus usou os homens que um dia foram caídos para serem inspirados pelo Espírito Santo. Então, tem uma citação aqui de Tomás de Aquino, maravilhosa. Se você nunca leu São Tomás de Aquino, você pode ler, leia que você não vai perder nada. É um santo da Igreja Católica, né? Mas eu aconselho que vocês leiam tudo que for literatura cristã, vai ajudar vocês. Por enquanto, você que não conseguiu ainda, não terminou a Bíblia inteira ainda, não vá agora não, mas anote aí, né, aqueles autores que eu vou citando aqui, para que um dia você possa ler. Acerca da autoria divina-humana da Bíblia, leciona Tomás de Aquino. O autor principal da Santa Escritura é o Espírito Santo, e o homem foi apenas o seu autor instrumental. Olha que coisa maravilhosa, é o que eu acabei de explicar, né? Por conseguinte, o Espírito de Deus, fazendo de cada agiógrafo um instrumento especialmente selecionado na composição da Bíblia, ortogou-nos o livro eterno, cujas belas literaturas ou literárias são únicas, cujas belezas literárias são únicas. A literatura da Bíblia Sagrada é única, não tem outra, não há outra igual àquela ali. Não tem de forma nenhuma. Não tem comparação alguma. Não tem do que se comparar. Não tem como. Então, a Bíblia como literatura será o nosso próximo passo, né? Eu vou estar explicando para os irmãos como é que a literatura bíblica, ela como é que se diz? Pautada, explicada, ensinada. Aí já vou entrar também em outra questão da ortodoxia da palavra de Deus. E já vou entrar também na questão da interpretação de como as religiões elas interpretam. Por exemplo, a Igreja Católica interpreta de um jeito, o budismo interpreta de outro jeito. E aí vai, né? Vamos falar na próxima aula da teologia sistemática. Em comparação a este texto da inspiração divina, nós temos a leitura que nós estamos fazendo
do livro do Gênesis, tá? Do livro do Gênesis. E você que aí está de posse da sua Bíblia, hoje eu não vou colocar na tela a Bíblia, porque eu quero que você aprenda a usar a sua Bíblia, a lembrar onde você parou, como você parou, quando você parou, né? Nós estamos lendo Gênesis 17, lemos até o 27, né? Quando Ismael é circuncidado juntamente com Abrão, né, que se torna Abraão. E agora nós vamos ler o capítulo de número 18. Muito bem. Então, no capítulo de número 18, é bom a gente relembrar a leitura, já que você, com certeza você já leu, né? Certeza você já leu essa passagem. Se você não leu, você não sabe o que é que está perdendo, porque você não leu ainda, mas você precisa ler essa passagem por completo. E se você está nesse momento com a Bíblia aberta, nós vamos estar lendo. E eu estou aguardando você pegar a sua Bíblia aí para que possa abrir, né? A Bíblia Sagrada junto comigo. Então, já está aí de posse da Bíblia. Tomara que você esteja de posse dela. Bom, se você não observar a leitura que é feita, você acaba perdendo a noção do que realmente você está lendo na Bíblia Sagrada. Você precisa prestar atenção no que você está lendo. Você precisa prestar atenção naquilo que você ler, que você observa na Bíblia. Então, preste bem atenção neste texto aqui. Se nós estamos lendo a Bíblia, é para que a gente possa aprender a explicar um dia também. Não é isto? Ninguém está aqui lendo a Bíblia à toa. E todos nós que estamos aqui neste curso, nós estamos acreditando de que Deus nos chamou para pregar, expor a Bíblia para o homem caído, para o pecador e para os nossos irmãos que estão aguardando uma palavra inspirada, não é revelada, tá certo? É inspirada pelo próprio Espírito Santo. Então, se nós estamos acreditando nisto, né, é porque verdadeiramente Deus nos chamou. Então, devemos aprender a ler a palavra. Como é que se lê a Bíblia, irmão? Não se lê corrido, se lê parando e examinando. Para que essa pressa? Por que você tem que ter pressa de ler a palavra? Você não precisa de pressa nenhuma. Você tem a vida inteira pela frente, tá? Você tem o tempo inteiro. Você tem uma vida para você ler, para você mastigar, para você entender, interpretar, para Deus te iluminar. Você precisa ler e deixar descer a iluminação. Ninguém ilumina de baixo para cima. Todo mundo ilumina de cima para baixo. Se você observar, por exemplo, quando você está ultrapassando alguém, o farol não lhe incomoda. Mas quando você aponta de um lado e a pessoa aponta de outro, ele pede para você diminuir o farol do carro. Por quê? Porque o farol de lá para cá, ele incomoda. E Jesus disse que os ímpios não vêm para a luz a fim de que, com medo de que a luz reprove as suas obras. Porque eles são das trevas. E as trevas não se misturam com a luz. Então, nesse próximo tópico, próxima aula, nesse próximo vídeo que você vai assistir, eu vou ensinar você a ler, interpretar, aplicar a palavra
E eu vou ensinar você como você abrir a sua mente através dos elementos, através dos tópicos, para que você possa compreender melhor o ensinamento de Cristo e possa ensinar também a palavra de Deus para aqueles que estão aprendendo. Então, segura aí em Gênesis 18, pega o caderno, pegue a caneta, porque você vai precisar de um caderno, de uma caneta. Uma caneta azul, uma caneta vermelha e uma caneta preta, tá? Esses são os materiais que você vai usar para essa próxima aula. Quantas vezes você vai usar esse material? Centenas de vezes, talvez. Talvez uma só. Talvez 10. Mas você vai ver um modelo em que você poderá aplicar a palavra de Deus para si e para os outros. Então, nesse próximo vídeo de Gênesis 18, já vou começar dando algumas pinceladas, alguns ensinamentos para você que é pregador, para você que está aprendendo a pregar, para você que já prega, para você que quer aprender como é que você formula o seu primeiro texto, o seu primeiro sermão. Então, você não pode deixar de assistir essa próxima aula. Não pule as etapas, assista todas as aulas, independentemente do dia, mês e ano que você entrou no curso. Aprenda a estudar a palavra de Deus e seja verdadeiro. Não finja que estudou, não finja que leu a aula, que aprendeu a aula, que escutou a aula. Não seja fingido, seja verdadeiro. Tá? Às vezes a resposta que você precisa para aprender uma coisa está numa aula e você assistiu 10 minutos e pulou. Não. Seja sincero. Não seja como o jovem rico, que antes de Jesus pregar por completo, ele saiu, abandonou Jesus, baixou a cabeça e foi-se embora. E Jesus terminou a pregação para os discípulos. Ele não escutou Jesus dizer que aquele que deixou a casa, o pai, a mãe, família, trabalho, empregados, emprego, e abandonou tudo por amor dele, receberia nessa vida 100 vezes tanto, e no tempo vindouro a vida eterna. Em que vida? Nesta nova vida de crente, nova vida de ganhador de alma, Deus prometeu 100 vezes tanto. A alma da pessoa e 100 vezes tanto. Os negócios, os trabalhos, as famílias e 100 vezes tanto. E quando isso se cumpre? Já parou para pensar nisso? Ou você está achando que Deus ia dar 100 barcos a Pedro? 100 famílias, 100 trabalhos, 100 esposas, 100 filhos? Não. Nesta nova vida, que nova vida de ganhador de alma. Na primeira pregação de Pedro se cumpriu e multiplicou o cumprimento da promessa. Terminou-se o dia de Pentecostes, uma multidão de pessoas confusas. Pedro estende as mãos e diz: varões galileus, escutai as minhas palavras. E ele prega e ele ganha quase 3.000 almas para Jesus. Se Deus prometeu 100 vezes tanto, ele já ganhou ali 3.000. Uma semana depois, mais 5.000. 8.000 almas em uma semana. Quantas pessoas ali tinham seus trabalhos, tinham sua família, tinham seus empregos? Quantas pessoas naquele meio ali também tinham perdido tudo, mas agora através de Cristo, pela pregação de Pedro, será restituído. Então Deus deu a Pedro 8.000 vezes aquilo que ele perdeu na terra. E Deus ainda prometeu através de Jesus, e no tempo vindouro, a vida eterna. Pedro foi salvo para a glória, foi com Cristo e recebeu a vida eterna. E em vida viu cumprir as suas promessas. Por quê? Porque ele escutou até o final. Ele ficou até o final.
ele aprendeu tudo o que Jesus tinha de dizer para ele. Então, aprenda a ficar até o fim. Não aprenda a ficar com o resto. Deus não lhe quer aprendendo pela metade. O conhecimento só vale se for feito por inteiro. Se nós verdadeiramente aprendermos a palavra de Deus de coração. Beleza? Então aguarde o próximo vídeo. Caderno, caneta preta, azul e vermelha. Ah, não, eu quero usar o celular. Sem problema. O tanto que você não fique preguiçoso por causa disso. Se há que você não tem espaço aí para caderno e caneta, então você pode usar o celular. Baixe um aplicativo chamado Google Docs. Eu vou ensinar até a usar esse aplicativo na próxima aula. Beleza? Até daqui a pouco.